Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Empreenda Up. Nós estamos aqui no nosso terceiro episódio e se você quer saber mais sobre empreendedorismo, se você quer abrir a sua empresa, se você quer saber hoje como iniciar o seu negócio, nós temos várias dicas aqui de empreendedorismo e o nosso tema de hoje está muito especial. Se você não me conhece, eu sou Paula e estou aqui hoje junto com o Douglas, meu sócio, que vai fazer a apresentação do nosso convidado. Douglas Flatten. Isso aí, gente, né? É um prazer. A gente também agradece o carinho, né, do pessoal que está dando o like, curtindo e comentando os primeiros episódios. E esse terceiro está sendo incrível, é um tema que o pessoal buscou, está no nosso dia a dia, super importante. E esse amigão, né, a gente teve a honra de ele aceitar o nosso convite, estar participando para entregar isso tudo para você. Você que às vezes tem um sonho aí engavetado e quer empreender, ou realmente é um projeto que não tem aquela coragem, e aí quem sabe aqui tu vai virar uma chave, né, na tua vida e tu vai tomar uma coragem ou até mesmo procurar a gente como especialistas para te ajudar e orientar, né? E eu queria apresentar então o nosso convidado mega especial, o diretor Raf Treinamentos. É um profissional apaixonado pela inteligência emocional e desenvolvimento pessoal, com mais de 20 anos de experiência como empreendedor e há 6 como empresário. Ele traz uma perspectiva única ao Instituto. Além de ser pai, marido, é um líder inspirador e comprometido em transformar vida e negócios. Seu enfoque nas áreas de comunicação, autoconhecimento, alinhamento emocional, olha só, tudo envolvido aqui com o nosso tema e nosso canal. Tem impactado positivamente inúmeras pessoas ao longo de sua carreira. E aí já ocupou mais de 7.000 horas em atendimento individual, análise de perfil comportamental, olha só o gabarito desse cara, palestras e mentorias, destacando-se como uma voz única e como um influente no cenário de desenvolvimento pessoal. Senhor Luiz Carlos. Seja bem-vindo! Opa! É uma honra, muito obrigado, né, por ter vindo. É realmente satisfatório a gente conseguir a agenda contigo. E tá aqui a oportunidade para a gente falar e contribuir com o maior número de pessoas, impactar vidas. Esse que eu acho que é o nosso propósito. Sim. Boa noite a todos, é um prazer enorme. Obrigado, muito grato, muito feliz por estar aqui fazendo parte desse episódio maravilhoso. Com Legal. certeza é muito importante para mim estar aqui compartilhando com vocês, né, um pouco do conhecimento que muito me ajudou e muito transformou também a minha vida. E com certeza é um prazer estar com vocês dois aqui, que são donos e conjugal também, marido e mulher empreendendo junto. Haja inteligência emocional. Haja inteligência emocional e é maravilhoso, né? Tá empreendendo com a família. É algo que eu não sabia fazer lá atrás e depois que realmente eu caí para dentro de mim, eu entendi o quão maravilhoso é estar conseguindo, né? Se relacionar com as pessoas que a gente mais ama. Isso é muito importante no relacionamento. A gente, no nosso primeiro episódio, como empreender em casal, a Né? gente tirou as nossas estratégias, Sim, mais tentativas, erro, acerto, conversa, né? Os desafios. Conversas. E sim. a gente levantou algumas, né? Que é a separação das áreas, ter uma comunicação, né? Ter suas responsabilidades, separar, separar aqui e de casa. É desafiante. Sim. E tu também empreende em casal, né? Tu É sabe como, muito desafiador, sim. como é. Eu tive que aprender, na verdade, né? Porque ainda há pouco a gente até conversava que essa questão da individualidade, né? Isso veio desde a infância na minha vida. Então, quando eu comecei a entender sobre inteligência emocional, como era importante eu me conhecer e conhecer o outro, as pessoas que estão à minha volta, realmente eu pude entender com uma outra visão, né? Os pontos negativos da pessoa e positivos, e os meus pontos negativos e positivos. É como a luz, né? É A verdade. energia aqui vai estar aqui circulando, a gente não vê essa energia, mas quando acende a gente vê a luz. Mas só que para a luz funcionar, na questão da elétrica precisa da fase e do neutro. Hum, Ou na questão da eletrônica precisa do positivo e do negativo. O filamento ali, a resistência, é que realmente, né, ela precisa estar preparada para dar a quantidade de iluminação que precisa. Então, quando eu comecei a ver que a Ana tinha pontos negativos, mas que tinha muito mais positivos, eu disse, pô, tem uma oportunidade de negócio aqui dentro de casa. Então, foi onde que eu consegui aprender a lidar comigo e depois com ela.
Na verdade, quem começou todo esse desenvolvimento pessoal foi ela, né? Só que ela foi buscar isso não para ajeitar ou ajustar algo que estava já funcionando. Não, ela foi buscar inteligência emocional para se separar. Porque estava vivendo um casamento muito disfuncional e nós temos 2 filhos e aquela carga, aquela energia estava passando para os filhos. E ela disse, não, chega, só que eu preciso arranjar uma fórmula, um jeito para que os filhos não sofram tanto. E quando ela caiu dentro do desenvolvimento pessoal, ela conseguiu entender que as crenças que ela estava realmente vivendo era que conseguia realizar tudo que ela estava vivendo. Então ela precisou entender primeiro dela que tipo de crença era essa que fazia ela ter o marido que ela tinha, ela fazia ter a família que ela tinha, e o quanto isso influenciava fora de casa, no trabalho. E daí quando ela começou a reprogramar isso em poucos meses, né, quem estava lá trabalhando todo esse desenvolvimento pessoal era eu também. E daí com isso a gente conseguiu fazer uma transição, ela há mais de 17 anos trabalhando como administradora de empresa, e eu há mais de 20 anos trabalhando com joias, né, fabricação de joias. E aí fizemos essa transição de carreira. E até hoje, desde 2018, né, outubro de 2018, a gente é apaixonado pelo que faz, porque isso transformou demais a nossa vida e a nossa história. Então é muito gratificante estar colaborando aqui, né, e compartilhando um pouco do aprendizado da jornada, que nos ensina muito, com certeza. Eu acho que esse grande ponto também da Ana, de ter a humildade de perceber que não tá legal. O casamento tá disfuncional, estamos descarregando nos filhos, vou procurar ajuda. Sim. E é onde a gente às vezes também se pega aqui, sentando na mesa com o empresário, eu já sei, eu já faço, né? Já sei como é que é, não adianta tu falar. Ou até mesmo, comigo tá tudo certo, é o meu sócio que não me entende. O problema não é meu. O problema é dele que não entende. Esse é o que mais acontece. Ele dentro de casa tinha esse detalhe. Eu costumo dizer que eu era um trator, sabe, Douglas? Sabe, Paulo? Um trator morro abaixo, sem freio, né? Quando se tratava de trabalho, eu estava altamente disponível a fazer. Mas quando se tratava de fazer algo dentro de casa, era um terror para mim. E tudo isso por causa do significado, as experiências que a gente vive, as memórias que a gente acaba armazenando na nossa mente. Aquelas memórias trazem significados específicos, esses significados disparam sentimentos e os sentimentos formam as crenças. E toda essa sequência, as minhas crenças de autorrealização sobre funções de dentro de casa eram terríveis, né? Então, isso tu percebeu? Eu percebi na jornada. De experiências que tu tinha talvez na infância. Isso. E aí te gerava aquele resultado na ponta. Quando a Ana foi para dentro do desenvolvimento pessoal para arrumar essa situação que já não dava mais para suportar, ela entendeu que as crenças que ela estava vivendo já estavam altamente programadas. E elas, por si só, já autorrealizavam. É como um software do computador, está programado para funcionar daquela forma. Se tu quer aumentar o nível, né, de capacidade do teu computador, tu vai ter que instalar um novo software, tem que atualizar ele. Então, quando ela começou a atualizar o software dela, ela percebeu que a frigideira, as crenças dela eram muito pequenas sobre relacionamento, sobre marido, sobre casa. E aí, quando ela viu isso automaticamente ligou o business. Porque o life e business está altamente ligado. Não tem como separar. Tem muita gente, eu separo. Não separa. Eu chegava em casa, né, tarde da noite, justamente para ter o mínimo de relacionamento em casa, para só tomar aquele banhozinho, oi, tudo bem, boa noite, como foi? Né, dar uma descarregada, tomar um banho, e no outro dia cedinho sair de casa de novo. Só que isso estava sendo, lá no meu filho, programado uma crença também, sem eu perceber. Então, onde que a gente não percebe? Quando ela conseguiu entender das crenças, ela conseguiu ver o tipo de crença que eu estava carregando também. E aí, quando eu fui, aí é que eu fui... Quando eu fui trabalhar a minha identidade, toda a questão de capacidade, merecimento, eu fui entender também das crenças, daí eu me apavorei. Eu disse, como assim? O que eu estou fazendo na minha vida? E eu disse para Ana, né, vocês conhecem ela, não sei para comentar, eu disse, sim, eu não sei como que tu aguentou. Sinceramente, eu não sei como que você aguentou, porque o meu perfil é muito difícil, né? É um perfil que ele se choca o tempo todo. É estabilidade com conformidade e dominância. E influência muito baixa, mas muito baixa. Então, analítica ao extremo. E a Ana, influente alto, né, se sentia perdida no
meio disso tudo, porque eu não tinha dinamismo. Para mim era tudo no seco, tudo direto, né? Para mim era regra. E ela não, ela resolve na conversa, no diálogo. E daí eu não conseguia entender isso. E daí quando eu comecei a entender, eu disse, cara, o que eu estou fazendo? Daí eu precisei me submeter, né, a trabalhar minhas crenças. E essa consciência, né? A A consciência. consciência que deu esse direcionamento Sim. todo. E vocês empreendendo hoje em casal. Né? Isso, e hoje empreendendo, por isso que a inteligência emocional é muito importante. Na verdade, é crucial. Né? Quando a gente passa a entender de inteligência emocional, é algo muito antigo. Né? Se a gente notar essa questão de análise, avaliação, examine-se, é muito antigo. Né? Os gráficos, os dados, metas, objetivos. Só que hoje a gente viu o quanto isso é realmente importante. Não sei se é por causa da idade ou porque o tema está tão falado no mundo inteiro, né? Então, sempre teve inteligência emocional presente. A questão é que a gente não percebeu o quanto isso era importante. Eu acho que também um pouquinho que as doenças mudaram um pouco. Também. Doenças mentais, né? Sim. O índice de ansiedade está lá em cima. Sim. A digitalização, a informação está cada vez mais na palma da mão. Sim. E está gerando uma velocidade muito intensa. Então, Sim. fica meio uma overdose ali de informação. Sim. E aquele sentimento que tu está sempre atrasado. Sim. Tá tudo acontecendo e tu estás ali parado. Isso vai te gerando aquela... querer viver o futuro, né? Gerando aquela ansiedade. E é onde tu tem que fazer o remedinho, né? Tu tem que ter aquela inteligência, de fato, emocional, para te ter essa blindagem, conseguir te perceber quem tu é, Exato. a minha história, qual que é o meu planejamento. Né? Senão tu é... É engolido. Tu adoece. Sabe o que é interessante, Douglas? Adoece. A Ana dizia assim, nossa, ele dentro de casa é um demônio, na rua é um anjo. Todo mundo que me conhece, assim, ó, eu sou um cara muito divertido, brincalhão, mas só que isso tudo era fora de casa. Quando eu entrava pra dentro de casa, parecia que ligava alguma coisa assim, fechava, se isolava. E quando se fecha, nada acontece. Né? Então, eu entrava dentro de casa, eu desligava de uma maneira assim que eu não falava nada. E eu evitava o máximo do relacionamento. Então, ela ia, às vezes, num churrasco, uma coisa, daí lá fora, né, e vinha o Luiz, a melhor versão do Luiz, queria servir um churrasquinho. E ela, não. Aí eu tinha conhecidos, né, eu assim, nossa, cara, que mulher é essa? Essa mulher é um demônio. Porque te tratava... Entendeu? Ou ficava com aquele, esse não é o Luiz. Não. Aí ela dizia assim, não, eu não casei com aquele que tá dentro de casa, eu casei com esse. Então dava um fuzuê, né? Dava um nó na cabeça dela, até que ela realmente resolveu se separar, né? E foi procurar ajuda para que isso acontecesse e se deparou com as crenças. E ela reprogramando as crenças, acabou reprogramando todo o ambiente. Isso que é bem interessante. Aí de lá para cá, cada vez mais estudando mais e aí transbordando na vida do próximo, de mais pessoas. Depois que tu entra para esse meio do desenvolvimento pessoal, seja você empreendedor, empresário, você não consegue mais se desligar disso, porque você não cabe mais naquela versão anterior. Né? Tem a questão da mente, que a mente tem 3 estados, né? Estado de passado, estado de presente, estado de futuro. Então a nossa mente é assim. Se você vê uma pessoa muito depressiva, ansiosa, pode ter certeza que ela tem um estado de passado muito alto na vida dela. Né? Se você vê uma pessoa estressada, irritada, pode ter certeza que ela está com um estado de presente também muito alto. E se ela tiver uma pessoa lá que já não acredita mais nada, tem medo de tudo, pode ter certeza que ela tem ausência de futuro. Então, é uma questão que você precisa sempre estar em análise constantemente. E uma vez que você entra para esse tipo de assunto, você levando isso para dentro da sua empresa, você não consegue mais desligar isso. Você, toda hora, né, você vai estar ligado a esses estados. Você consegue fazer esse check, essa análise o tempo inteiro. E isso é muito bom para quem empreende. Porque daí você consegue também ver o efeito antes da causa. Você consegue evitar vários problemas, entendeu? Várias dores que poderia gerar, né, no trajeto. Você consegue trazer uma solução muito antes. E o que é mais interessante ainda é que isso gera uma mentalidade blindada, emocionalmente falando, e te também transforma numa melhor versão. Você tem uma identidade mais vencedora, que suporta mais o desafio, te traz mais resiliência, entendeu? E é por isso que não tem mais como sair disso. A gente, acho que,
fez um curso de inteligência emocional e eu não conhecia o perfil comportamental. Sim. Nunca tinha ouvido falar. E aquilo ali já foi um baque para mim, né? E já me fez eu me entender como pessoa. Então é por isso que eu sou assim. E o meu pai também é assim, e o meu filho também é assim. Sim. Por isso que eu tomo essa decisão, por isso que eu não tomo essa decisão, por isso que eu tenho Sim. dificuldade de tomar a decisão. Que é a tal da metáfora da frigideira. Não sei se vocês já ouviram, né? Ah, por que tu corta o peixe assim? Ah, porque a minha mãe cortava. Aí o fulano foi perguntar para a sogra. Ah, mas por que a senhora corta o peixe assim? Não, porque a minha mãe cortava. Aí foi perguntar para a avó. Ah, mas por que a senhora... Não, porque a minha bisavó cortava. Aí foi perguntar para a bisavó. Não, é porque a minha frigideira era pequena. Tinha que cortar o peixe. Tinha que cortar o peixe? Pra entrar na frigideira. Então, essa questão geracional, se a gente não entra com inteligência emocional, a gente não consegue romper padrões negativos, né? Que hoje tu vai aqui em uma loja de conveniência, uma van, em qualquer outra loja, e tu até sai um comercialzinho aí, né? Mexer. E você compra uma frigideira maior, né? E aí você assa aquele peixe inteiro, entendeu? E é isso que hoje, né, muita gente ainda está deficiência, né, porque por falta desse conhecimento. Não sabe, né, de si mesmo. E o mais legal que eu tive foi as comunicações de perfil para perfil. Sim. Então eu sou conforme, estável, e a Paula influente. Ela tem que receber, estável. Porque eu quero que ela me ouça, né, e que comunique do meu jeito. E eu percebi, não, deixa que comunicar do jeito dela. Se tu quer ter, né, excelência na comunicação, fala como ela vai te ouvir. E aí virou muda a forma de falar. Então, quando a gente começou alguns processos de inteligência emocional, mudou muito casamento, né, comunicação, educação do filho, consequentemente a empresa. Vai levando para a empresa, pessoa física e pessoa jurídica, não tem como não refletir. A pessoa é a pessoa, né? Então, através da consciência, interessante é que a gente pode viver a mesma experiência, mas tu vai dar um significado e eu vou dar outro, né? Então, muitas vezes é por isso que a gente não entende, né, a outra pessoa, fica se questionando. Tem dificuldade de abrir empresa, a gente senta, conversa, e a pessoa não toma a decisão, nossa, tão fácil, tão simples, por que não vai? Né? A gente já consegue visualizar o futuro da pessoa ali. Vocês têm que fazer dessa forma, porque esse é o caminho, a gente já passou por isso, e tu vê que a pessoa tem certa dificuldade, e às vezes tem uma vivência, tu vai puxando, vai ver se não, sabe, eu já comecei uma empresa, mas não deu certo, e carrega isso, né? E quanto prejudica os próximos negócios, e quantas pessoas hoje, né, não estão vivendo um sonho de empreender, muitas vezes por um conselho que foi uma pessoa que não tem essa vivência de empreendedorismo, ou até mesmo por um teste que foi feito que não gerou uma boa experiência. Às vezes nem da pessoa, né, Luiz? De ter visto a família, o pai. Meu pai empreendeu muito, quebrou muitos negócios. Sim. Isso que tu tá falando é bem interessante, Paula, porque eu escutei uma história uma vez e quando eu entrei nas questões de autobiografia, eu pude perceber também, né, que eu acabei dando significados também errados. Eu escutei uma história que 2 filhos, né, filho do mesmo pai, que tinha problema com alcoolismo. Um rebelou o álcool. Nunca botou álcool na boca. O outro repetiu o padrão, né? E aí lá na frente perguntaram, mas por que você não bebe? Não bebo porque meu pai bebe. E perguntaram a mesma pergunta para o que bebe, por que você bebe? Porque o meu pai bebe. Então essa questão do significado é algo que realmente é muito interessante e é o que tem que dar um novo significado se a pessoa realmente quer mudar. E o que a gente percebe? Eu digo o seguinte, que as questões que mais nos programaram crença foi os 5P, né? Que foram os pais, os parentes, os professores. Olha só. Foi ou não foi? Foi. Foi os políticos, que a gente está mediante autoridade, né? Como moradores, e também que a gente faz parte de organizações religiosas, padres e pastores. Então, dependendo do significado que a pessoa dá para esse ambiente... Nunca tinha pensado por esse ponto de vista, é verdade. Não é verdade? 5 P's. É os 5 P's. E tem mais P's. Os outros P's eu não tive tanto problemas. Então, eu trago esses, né?
Porque se a gente dá um significado de forma distorcida para esse ambiente que a gente frequentou, nessas autoridades primais na nossa vida, a gente vai ter crenças disfuncionais. Entendeu? É onde que nasce a questão da rebelião de autoridade. Agora imagina, você contrata uma pessoa lá dentro do seu negócio que tem problema com as primeiras autoridades. Vamos supor que você lá no seu negócio, você é o dono. Será que você também não vai estar na figura de autoridade para essa pessoa? E como que vai ser na hora que você tiver uma pressão dentro do seu estabelecimento e de repente você não conseguiu fazer uma boa seleção, nem recrutar bem, é um talento, mas não tem um caráter apurado, não é humilde para submeter. Será que não vai dar problema no andamento? Sim. Será que não vai realmente deixar prejudicado toda a estrutura de crescimento desse negócio? Claro que vai, entendeu? É por isso que hoje, né, dá para mudar o caráter? Dá. Só que custa tempo e custa dinheiro. Porque a pessoa vai ter que se submeter e ela tem que investir nela primeiro. Então, eu acredito muito na transformação. Tudo que a gente vive hoje, na prática, me transformou muito. Né? Então, eu acredito no ser humano, na transformação do ser humano. A questão é, está o ser humano, ele quer essa mudança? É esse que é o detalhe. Porque às vezes a gente tem um parceiro, vamos supor, a gente tem um vendedor. É o melhor vendedor da empresa. Aí vamos supor assim, olha só, eu vou te promover a gerente. Ele disse, não, mas eu não quero. E se o empresário, o dono da visão, insistir em trazer aquela pessoa para a gerente, ele vai perder 2 tipos de funcionário ali. Ele vai perder o vendedor e ele vai perder o gerente. Ele vai ter 2 problemas. Porque a pessoa não quis subir. Para ela estava no limite, que é a questão da frigideira. Muitos empresários hoje, Paulo e Douglas, que às vezes eu tenho a oportunidade de escutar, o problema da maioria deles é essa questão da identidade impostora. Que eles não se acham tão donos quanto deveriam, ou tão grande quanto poderia ser. E aí chegam num teto, e é para furar esse teto, eles pensam em diminuir o teto. Sim. Diminuir a meta, diminuir o objetivo, diminuir o custo. E muitas vezes é até inconsciente, né? E é inconsciente por causa do padrão. A crença é autorrealizada. Entendeu? É por isso que tem que se submeter a exames de inteligência emocional para poder identificar o que realmente está acontecendo. Porque eu acredito que se está bom, pode ficar muito melhor. Sim. Se está melhor, pode ficar excelente. Se está excelente, pode ficar maravilhoso. Se estiver maravilhoso, pode ficar sobrenatural. E assim por diante. Mas tem que realmente se submeter. Se permitir passar por tudo Se permitir a passar o processo. Viver o processo. Isso. Viver o processo. Eu percebo que tem uma tendência agora das qualidades hoje de um candidato, quando ele vai para uma vaga de emprego, Sim. que são os skills ali, Sim. né? Então, a gente como empresário, o empresário que está nos assistindo, vou contratar. Tecnicamente, ele atende. Mas e a parte emocional, como é que é? Como é que tem essas doenças, essas crenças, Sim. né? O que está ali armazenado? E não sei se até a fim de curiosidade, se esses skills, essas qualidades, elas desenham isso, né? Porque é muito particular, muito profundo. Provavelmente não vai estar num currículo, né? Sim. Mas como conseguir pescar isso? Eu diria que tem um processo seletivo, né? Que dá para fazer alguma ferramenta, aplicar alguma coisa ali para te pegar se ele tem alguma doença, que está machucado, né? Se ele realmente é a pessoa certa para a vaga. Tem como fazer isso? Ainda no processo seletivo? Tem como. Tem como. Dependendo do teu negócio, né? Dependendo do nível de confiança que tu lida com o teu negócio entre empresa e cliente, vale muito a pena tu investir antes de colocar essa pessoa realmente sentada na tua mesa. Porque você demora quanto tempo para construir um relacionamento com o cliente? Às vezes 1 ano, 2, 3. E de repente em 3 meses, né, você pode derrubar todo esse relacionamento e dar muito prejuízo. Entende? Até tem um livro bem interessante, que é do Motorista e Milionário, que é um livro fantástico que fala sobre essa questão. Entendeu? Então o que acontece? Imagina que você constrói com o teu cliente lá um relacionamento a médio e a longo prazo. Porque o cliente, ele é um cliente abundante, primeiro, ele não quer ver essa questão de escassez logo no início, né?
Então você trabalha toda a questão de mentalidade e de repente você bota um colaborador que quer tudo da hora e imediato. Você derruba esse cliente, entendeu? E aí pode gerar um transtorno gigante, né? Às vezes uma negociações até negociações de milhões, porque dependendo do tipo do cliente que você vai atender, se você for muito olho grande, você perde o cliente, entendeu? E às vezes a pessoa não tem nem consciência. E é sem consciência. É por isso que a inteligência emocional é uma ferramenta poderosa, né, que aumenta essa capacidade de cada um para conseguir enxergar a si primeiro e depois o outro, entendeu? Então, é um movimento de empatia muito interessante entre, né, os relacionamentos. E para trazer as questões das skills, a gente precisa realmente fazer o check na pessoa. Né? Tem que checar realmente que tipo de habilidades essa pessoa tem, sejam elas por soft skill ou por hard skill, né? Ou até mesmo spirit skill, porque nós somos três, corpo, alma e espírito. E tudo essas três habilidades vai somar muito para esse crescimento, para esse tal sucesso que o empreendedor deseja. Então, o que acontece agora aqui? Eu preciso agora trazer para dentro da minha empresa uma cultura de seleção, de selecionar, ou até mesmo implantar, né, uma escala ou uma escada, né, de crescimento, onde a pessoa passa por um período ali, se ela realmente atingir aquelas metas, ela sobe para um próximo nível. E aí, quando você começa a instalar essas questões de gamificação, você vai conseguindo testar a pessoa. Imagina que Deus testa a gente para ver qual é a intenção do nosso coração. Uhum. Então, como que nós, empreendedores, vai testar essa intenção de quem vai trabalhar com a gente? É submetendo a testes. É chato testar, mas ou eu julgo o comportamento que eu não quero, ou aquele Sem comportamento saber. vai me julgar. Ah. Entendeu? Uhum. Isso diria que é um terceiro fazendo. Eu até já viajei aqui. Dentro, talvez, de um departamento pessoal. Ou Uma você qualificação. contrata, né? É. Hoje eu sou Tem um módulo. coach, né? Sou especialista em inteligência emocional e também sou analista de perfil comportamental. Eu já ajudei vários colegas, né, com essa questão. Eu fiz uma bem interessante há dias e eu falei para ele ia contratar duas pessoas, um gerente de vendas do ramo dele, que era móveis, e um outro para a questão financeira, gerente financeiro. A gerente de vendas, ok, dominante, influente, precisava. Resultado, abordagem. Só que o rapaz do financeiro era influente mais para o cargo que ia ocupar. Não que o influente seja ruim, mas ele tinha movimentações ali de pressão que não estava coerente ao que ele realmente precisava. Ia ter que se adaptar. Ele tinha que adaptar muito a se submeter à missão da empresa e talvez isso ele não ia conseguir fazer de forma natural. Ele ia ter que se submeter demais. Aí eu falei para ele assim, olha só, tu pode testar essa pessoa e colocar ela em período de teste nessa questão aqui. Mas a tua empresa tem muita questão de decisão, tomada de decisão, pressão, o tempo todo. Eu disse, então, a hora que precisar decidir alguma coisa, ele vai tirar o corpo fora e vai sobrar para ti. Eu falei assim para ele. Ele disse, não, mas ele é meu amigo. Eu disse, então tá. Tem condições de contratar e depois tu consegue demitir? Ele disse, não, tá tudo bem. Assim, ó, foi coisa de semanas. Ele colocou a pessoa. Na segunda semana ele me liga, Luiz, olha, parece que tu tem uma bola de cristal. Porque tem uma forma de tu enxergar os gráficos onde não está dizendo ali a soft skill da pessoa, mas sim uma habilidade que é interna da pessoa, que é tipo psicológico. Então aí você precisa enxergar essa movimentação da crença. Que quando vem a pressão, tem a tendência. Qual que é a tendência dessa pessoa? É botar os princípios e valores na mesa ou tirar? E aí, essa pessoa era tirar. Ele fugia do conflito, do confronto. Então, nessa questão financeira, que está toda hora ligando, pedindo prazo, aguenta mais um pouquinho, não ia dar certo. Entendeu? E não deu certo, ele teve que tirar a pessoa. Passou por uma dor desnecessária também, né? E ensina direitinho, né? A dor ensina direitinho, cobra caro, sim, né? Mas a dor ensina, de fato, bem direitinho. Tem um começo, meio e fim, por exemplo, botando agora numa visão na ótica do empreendedor. Né? Ele está ou iniciando o negócio dele, ou ele já é um empresário e se depara com os desafios aí da vida. Um primeiro passo assim, que o Luiz daria de conselho, né, para um empresário, ou que ele está começando o próprio negócio, e às vezes o empreendedorismo ele vende, né, muita coisa positiva e não vende às vezes a realidade.
Então, a pergunta é, se tem um primeiro passo, Uhum. pode dar de conselho aí para quem está começando, quer entender, ou até já tem um negócio aí em relação à inteligência emocional. Os primeiros passos mais econômicos seria a leitura de livros. Né? Esses Legal. são os primeiros passos que a pessoa pode dar nessa questão do desenvolvimento pessoal, porque ali ele vai ter que ler livro de finanças, né? Para poder entender a mentalidade, como que o empresário pensa, como que um rico pensa, né? Como que funcionam essas negociações. E depois ele também vai ter que entender sobre pessoas, então vai ter que ler livros sobre desenvolvimento pessoal. Né? Se tiver vontade de indicar algum, Então, no decorrer do podcast, fica à vontade. você pode ler esses livros, né? Eu até já falei um aqui sobre essa questão do motorista milionário, que é um livro muito bacana, que tem um relacionamento entre a questão do empresário ali, né? E de um cara que era rico e se tornou pobre, né? Então, essa Legal. questão da mentalidade é uma coisa que realmente faz toda a diferença dentro dos negócios, entendeu? Eu tive também, às vezes um cara quebra, mas a mente dele é tão rica e próspera que ele cresce outro império. Com Sim. certeza vai. Né? No livro do Segredo da Mente Milionária tem esses exemplos, né? Que é o loirão lá dos Estados Unidos, que eu me esqueci o nome dele agora, estava aqui, do Tupete lá, o presidente. Trump. O Trump, ali, ele quebrou. E rapidamente o cara levantou uma fortuna tudo de novo. Então, tem essa questão da mentalidade que não adianta. Se a crença está apontando para a abundância, pode tirar de você casa, dinheiro, pode tirar tudo, mas não vai tirar a mentalidade de você. Aí, então, o primeiro passo é começar com leitura e mudar o mindset da pessoa. Começar a se permitir entender, né? Trazer consciência de que tipo de mentalidade você tem, em que tipo de subida você já está. Esse dia eu estava conversando com um cliente e a gente iniciou pelo relatório de perfil comportamental para ele realmente entender como que ele funciona, né? Então, o que eu percebi no relatório? Segundo os livros e análise do Jim Collins, um dos maiores especialistas na questão gestão e liderança, ele traz a questão do perfil. Qual é o melhor tipo de perfil para lidar com essa questão de pressão, de estresse, né? E ele trouxe lá, né? Até a gente acha que já no Evolução Consciente, é um treinamento que a gente faz, que a gente trouxe lá alguns indicadores desse tipo de pessoa. E é o cara que é calmo, tranquilo, né? Que está disposto a ir até o final do projeto. Então, essa pessoa realmente que tem essa questão da... Não é um calmo de deixar as coisas... Não, é um calmo que ele vai pegar aquilo dali e de forma muito paciente ele vai desenvolver e trazer uma melhoria, né? Então, esse perfil estável, realmente ele vai ter um melhor desenvolvimento para essa questão. Não que os outros não sejam bons, todos eles atingem resultado. A questão é que a velocidade e a forma como lida com cada um, né, é distinta um da outra. Então, nessa questão que tu perguntou, Douglas, é conhecer primeiro a si mesmo. Se conheça. Se conheça a ponto de você conhecer o outro. Na hora que a pessoa começa a falar, na hora que a pessoa começa a caminhar perto de você, você começa a entender que tipo de predominante tem aquela pessoa ali. Porque o jogo não é tratar a pessoa como eu quero. O jogo é tratar a pessoa como ela tem que ser tratada. É aí que muda toda a questão da comunicação e linguagem. Imagina, quando você vai dar um presente, você dá um presente para a pessoa que você gosta ou que a pessoa gosta? Sim. Né? Eu sempre dei presente para Ana e ela sempre gostou de atos de serviço. E nunca acertei. Eu dava uma coisa assim, ai, que legal. Mas nunca tava aquela explosão. Aí quando eu entendi que daí eu disse, peraí. Aí eu chamei lá, a pessoa limpou a casa. Quando ela entrou assim, nossa, que casa limpa. Que ela viu aquilo dali. Quando ela chegou um dia em casa que eu fiz a janta para ela, assim, nossa, que ela viu que eu desprendi tempo para fazer aquilo ali é uma explosão. Então, às vezes, a gente dá o presente ou a gente fala com a pessoa como a gente quer e está errado. Porque o correto é falar como a pessoa tem que realmente ser tratada. É aí que muda o jogo. Por exemplo, se eu for para os Estados Unidos, é os Estados Unidos que tem que falar na minha linguagem? Claro que não. Eu que tenho que falar na linguagem dos Estados Unidos para poder, né, viver lá. Então, é tudo isso que o empreendedor hoje ele está,
né? Ele está nesse jogo e ele precisa entender que não é o empreendedor, não é o cliente que tem que falar a língua do empreendedor, não. É o empreendedor que tem que falar na linguagem do cliente. Até porque o cliente está comprando ali o tempo todo. E se você não falar numa linguagem assertiva e correta, você não conecta com o seu cliente. Então, o primeiro passo, leia os livros para trazer consciência. Porque sem consciência, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Porque a consciência é luz, é poder. Né? E essa clareza realmente faz toda a diferença no empreendedorismo. E vai expandindo. Tu vai ter consciência e vai expandindo. Sim. E aí tu já sai daquela estaca zero. Exato. Já começa a ter outras ideias. E através da consciência, de negociação. Nossa, negociação tá o tempo todo. Comunicação com funcionário, comunicação com o cliente, né? A questão da negociação, tem um outro livro, tem vários livros, né? Como chegar ao sim. Tem o Como Chegar ao Sim com você mesmo e Como Chegar ao Sim nos negócios. Esses 2 livros, você que é empreendedor tem que ler também, entendeu? Porque a negociação, Paula e Douglas, pode perceber, você acordou, com quem você tem que negociar ali? Consigo mesmo, já de cara, entendeu? Você tem que negociar como vai ser seu dia, o que você vai fazer, como que vai ser seu tempo. E agora tem o marido, tem a esposa, tem o filho, como que vai ser com o impacto. Agora tem lá o empregado, tem o colaborador, tem o cliente. Então, negociação está o tempo todo junto com a gente. E se a gente realmente não saber realmente quem a gente é, o negócio fica um pouco doido, assim, fica muito pesado, entendeu? E aí vem as pessoas que não buscam esse autoconhecimento, não sabe se comunicar, não sabe negociar, e depois você, minha empresa não deu certo, né? Tem isso também. Ou não atingi as vendas da forma que deveria, não bati a meta da forma que eu deveria. Então, através do conhecimento de si, vai transformando em sua volta, né? Interessante. São falas bem antigas, né? Tipo, se você continuar fazendo as mesmas coisas, né, você vai continuar tendo os mesmos resultados. É insanidade ou até mesmo loucura querer resultados novos, né, fazendo as mesmas coisas. Então, a gente vai ver também se uma vida que não é examinada, ela também não é, né, boa para ser vivida, porque você vai perceber que você nunca vai enxergar a escada inteira, você vai sempre enxergar o degrau que você vai pisar, né, como a iluminação do carro. Você não tem um farol ali para a estrada toda. Você tem um farol ali para 400, 500 metros. Então, quanto mais habilidade você tem, mais velocidade você tem. Então, se você está com pressa, cuidado. Pressa é um defeito de quem sempre está atrasado. Agora, velocidade, não. Velocidade e habilidade. Sempre está destinado a pessoas que já treinaram e treinaram muito. Entendeu? E isso tem toda a diferença. A questão da pressa e a questão da velocidade. Bom, top. Muito bom. Das chaves caindo aqui, né? Aproveitar esse tempo aí já para... Essa parte vai ter que cortar. Mas aproveitar esse tempo para se inscrever no canal, compartilhar aí com o maior número de pessoas. Essas grandes dicas têm que chegar, né, em maior número de casas, negócios, pessoas. Enfim, é um baita de um conteúdo que não é só para a empresa, obviamente, né? É para tua casa, para o teu casamento. E realmente faz toda a diferença e a gente é prova viva disso. A gente participou de tudo isso, né? Sim. Luiz, tem uma pergunta aqui. Tu, nas tuas horas de sessão, né, com o pessoal, tu diria que a maior parte é empresário, tem negócios, lideram pessoas, né? Tu percebe uma doença em comum? Tem alguma assim que é batata? Uma que eu percebo assim que tem bastante é a questão do estresse, né, mas com indícios depressivos. Né? Eu não trato doenças, né, mas quando você traz inteligência emocional, é muito possível a pessoa detectar essa questão, né, e acabar realmente com uma solução bem interessante. Eu já tive 2 casos que a pessoa trouxe a questão da depressão, né? Um era contador, né? Não sei porquê. Não sei, também não E sei. ele estava num nível de estresse gigante, né? E ele tomava 4 comprimidos diariamente para poder controlar esse nível de depressão.
E conforme a gente foi trabalhando, ele foi realmente trazendo muita consciência da onde que estava surgindo e ele começou a mudar um pouco a rotina dele, né? Começou a colocar lazer, celebração, ficar um pouco mais em casa com a família e aquilo começou a trazer um novo estímulo de vida. E ele percebeu que os níveis depressivos foram diminuindo. Então, ele no final do processo, ele parou o processo com um comprimido diário. Então, pode reduzir muito. Pode levar à cura? Pode. Eu digo que a inteligência emocional liberta de mim mesmo. A inteligência emocional me liberta de mim mesmo. E quando você traz inteligência emocional, muita inteligência emocional, autoconhecimento, isso liberta também do preconceito, entendeu? E é preconceito, sim. Eu não me submeter a um psiquiatra, por exemplo. Se eu tenho problemas, né, de depressivos ou até mesmo de TDAH, né, você tem que se submeter, sim. Porque, imagina, se você não está bem de saúde, como que você vai deixar a sua empresa bem? Não tem como, né? Você tem que ter alta performance. Para você ter alta performance, você vai ter que estar com saúde, entendeu? E essa saúde emocional é muito importante, até porque todas as doenças, se a gente realmente analisar a raiz dela, são psicossomáticas. São emoções que foram um dia ferido, ficou uma mágoa, essa mágoa virou um rancor, isso virou um ressentimento, que virou uma mágoa mais profunda de raiva, de ódio, e isso foi gerando para indiferença, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, e aí vem a doença. Pode ser ataque cardíaco, pode ser depressão, pode ser uma parada respiratória, pode ser câncer, né? Pode ser qualquer um tipo de doença. Um caso bem interessante que aconteceu comigo nessa identificação, lá no início do escritório, eu fazendo as rotinas do escritório, tudo certo, tendo uma visão de crescimento. Em determinado momento, eu comecei a me sentir muito sobrecarregada, comecei a identificar assim, não, tem alguma coisa estranha comigo. E eu comecei a fazer esse autoanálise, porque em que momento que eu me sinto assim? O que é que está acontecendo aqui comigo? E eu, num dia trabalhando até tarde, e aquilo ali me fazendo mal, eu pensando, o que eu estou sentindo? E eu fui indo, até identifiquei que era quando um determinado cliente me ligava, eu me sentia daquela forma. E eu já estava pensando em fechar a empresa. Eu estava pensando, não, acho que não é para mim contabilidade, não é para mim esse escritório, acho que eu vou ir para vou focar em consultoria, vou tomar outro rumo. Mas, ao mesmo tempo, eu me via muito bem fazendo aquilo ali. Poxa, mas eu gosto, o que é que está acontecendo? E aí, quando eu fui perceber, era um cliente que me deixava, assim, a comunicação, a gente não se conectou, não conseguia conversar, eu já começava a pensar, aquele cliente vai me ligar, eu vou ter que ir lá naquele cliente, aquilo ali afetou totalmente o emocional e a empresa, pensando em fechar a empresa, quando eu vi assim, não, quando eu identifiquei, é um cliente, eu falei assim, amigo, tudo de bom para ti, sucesso na tua empresa, mas a gente vai encerrar o distrato. Vou cumprir 30 dias como eu tenho que cumprir, vai buscar outra contabilidade, eu vou te dar assessoria para te fazer essa transição, né? Vamos entregar a tua documentação, tudo certinho, mas aqui não tem como, eu não tenho como te atender. E um peso saiu das minhas costas, né? E eu pensei, nossa, eu estava quase fechando uma empresa pensando que era um todo, né? E era uma situação. O quanto é importante a gente buscar esse seu trabalho, de ter essa análise e ver assim, olha, quantas histórias estão sendo mudadas por conta dessa ter identificado e não ter fechado uma empresa. Hoje a gente emprega pessoas, né? Nós temos trazendo uma cultura para a empresa, realmente visão de futuro, aonde a gente quer chegar, né, buscando contratar os perfis certos, né, para a vaga, para a gente ter esse crescimento em conjunto. E lá atrás, né, um cliente poderia ter fechado todo o negócio. Exato. Sabe, Paula, tu tá falando, a gente percebe isso muito nos estímulos, sabe? Por exemplo, nós somos movidos a estímulos o tempo inteiro. Tem pessoas que nem se dão conta o quanto que o estímulo é o grande programador de significados na vida de uma pessoa. E esse significado, o quanto neurologicamente, né, para neurotransmissores lá para programar ações e comportamentos. Só que a repetição disso forma crença também. Então não é só o forte impacto emocional que forma a crença, mas sim também comportamentos repetitivos, mesmo sendo disfuncionais ou
funcionais. Eles vão programar crenças. O que vai acontecer agora, então? Quando a gente percebe que tal pessoa traz esse certo incômodo, opa, que estímulo é esse? Né? E que é o caso da questão da pessoa lá que ouviu do pai um mau conselho, ou da mãe, ou do parente, ou do amigo, ou de um conselheiro errado, e ela assim, realmente, então eu acho que eu não nasci para ser empreendedor. Né? Na verdade, todos empreendem e nem sabem o quanto, mesmo que essa pessoa trabalhe para alguém, né? Mesmo que seja um funcionário público. Você tem um CNPJ, né? Ele tem que empreender para alguém. Talvez ele não empreenda para ele, pela questão medo, insegurança, e empreende para o governo. Mas ele empreende, ele tem que produzir. Porque empreender tem a ver com produzir. Abrir uma empresa é fácil. Vem aqui, pagar as taxas, está aberto, não está? Agora, Sim. fazer essa empresa funcionar é diferente, você vai ter que empreender. Então, quando você tem um estímulo que realmente bloqueia você, peraí, o bloqueio tem intimidade com o propósito. Entendeu? Do que esse bloqueio está querendo impedir? De novo, o bloqueio tem intimidade com o propósito. Intimidade com o Então, propósito. o que esse bloqueio está querendo impedir na minha vida? Aí você olha para o propósito e vê que estímulo, de onde é que veio. Aí você consegue ver que foram nos laboratórios do 5P. Cara, é ali. Aí começa você, o que você faz agora? Você precisa implantar uma nova rotina em cima desse estímulo, porque repetição ou forte impacto emocional, você programa a crença. Agora você tem que rebatizar, dar um novo sentido, um novo significado para esse estímulo. E aí você programa ele. Por isso que a inteligência emocional vem trazer essa programação neurolinguística para que você tenha realmente uma identidade vencedora em cima daquilo. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Os negócios, principalmente. Na verdade, não sei se você já se deu conta, mas o casamento é o primeiro grande negócio que a gente entra, né? Nem tem ideia do quanto vai dinheiro, né? Mas é um dos grandes negócios que a gente já começa a empreender lá, se vender como marido, como pai, como amigo, como parceiro, como companheiro. E ali você tem que fazer o negócio dar certo, né? Não tem jeito. É um negócio, tem contrato, vai dinheiro e você tem que estar disponível. É uma escola de humildade, né? Você tem que estar disponível a se submeter o tempo inteiro. Verdade. Primeira grande sociedade. Primeira grande sociedade. Se estiver gostando do conteúdo, já dê um like, deixe seu comentário. Né? Tá sendo muito rico aqui, Luiz. Estou aqui aprendendo. Muito demais, bom. Demais. Pegando essa parte dos estímulos, né? A gente senta aqui com alguns empresários e não que seja comum, mas acontece, de eles perderem a conexão com o propósito deles. E a grama do vizinho sempre é mais verde. E ele está falando não de potencializar a empresa, mas de pular fora e buscar outro serviço. Sim. Uma outra frente que ele não domina, enfim. E aí a gente, na consultoria, a gente faz uma reflexão, não tem nada de coaching, né? Emocional. Nenhuma ferramenta, mas a gente faz algumas perguntas. Sim. Para trazer aquela clareza. Quando tu abriu o teu negócio, o que né, tu sonhava, era aqueles teus primeiros desejos, fazer esse, poxa, e aí ele vem um filme na cabeça dele. Sim. E tu começa a sentir que ele começa a se reconectar. Às vezes lembra até de uma lembrança do pai que tocava o negócio, né? E aí traz ele de volta. Sim. E a gente percebe que tem essa desconexão. Diria que talvez por falta dos estímulos, muita lambada, muita pressão, cliente, né, de imprensa, tudo isso são estímulos teoricamente negativos. E às vezes o empresário ou as empresas não têm os estímulos talvez positivos, né? E se é isso mesmo que tem que ser feito, né? Se é uma receita de sucesso, né? Poxa, bota o teu propósito na parede, tuas metas, faz a tua equipe ver realmente para onde vocês estão indo. Acredito que seja esses os estímulos, né? Reuniões para verbalizar isso tudo, né? Sim. Acho que é por aí, né? O caminho. O que acontece com o empreendedor e empresário? Primeiro que a gente tem que se enxergar líder. A gente abrir um negócio, o primeiro passo é se enxergar líder. Segunda coisa, quando você se enxerga líder, como líder, o que você resolve? Entendeu? E nesse negócio que você resolve, qual é a promessa de valor que está envolvida nisso? Isso vai fazer você sempre estar conectado com o propósito.
detalhe, para você estar sempre conectado com o propósito, você não vai buscar pelo que e nem pelo como. É o que mais todo mundo busca. Ah, o que vai fazer com isso? Como fazer? Não. Uhum. Você tem que ter um porquê. Muita gente diz que tem um chamado para empreender naquilo. Mas na verdade é quanto chamado tem essa pessoa para que ela realmente faça o que tem que ser feito. Porque quando você empreende, você não pode fazer só o que você gosta. Você vai ter que fazer o que tem que ser feito. E aí nessa questão é que muda totalmente o estímulo. Existe um quadro dos sonhos, né, que é muito falado no meio do desenvolvimento pessoal, que muito contribui para essa questão. Dentro desse quadro do sonho vai apresentar várias coisas, o objetivo que a pessoa busca, o propósito que ela carrega, né, ou que ela quer alcançar, a missão que ela está envolvida, o porquê, né, e tudo isso neurologicamente vai trazer estímulos para que ela todo dia acorde com uma vontade, sangue no olho para que ela vá para aquele dia resolver os problemas, porque o empreendedor ele vai ter que estar com essa consciência que ele precisa resolver problemas, porque caso contrário não faz sentido contratar alguém para não resolver nada, né? E tem muitos empreendedores e empresários também que contratam lá o gerente, mas quem gerencia é ele, entendeu? Centralizador ali. Então o que acontece aqui? Ele contrata o gerente, mas quem gerencia ele? Ele contrata um passarinho, bota na gaiola e quem canta é ele, não faz sentido, entendeu? Então, Não sabe delegar. Vai. então está sempre envolvida a identidade, por isso inteligência emocional na base sempre, porque a identidade vai estar pautada de pertencimento, importância e reconhecimento. E se essa pessoa não se conectar nesses três, certamente ela vai fugir do propósito. Quem não tem propósito, não sabe o porquê, não sabe nem para onde Precisa, está indo, né? E aí, qualquer vento é desfavorável, né? Vai parar no primeiro vento, com certeza. Legal. Top. Show. E aí? Mais alguma? Quanto tempo deu, Bia? Eu não botei o cronômetro aqui. Nossa, 1 hora falando. Legal. Vamos fazer um encerramento, então? Eu diria aqui. A última pergunta do encerramento, Luiz. Corri o olho aqui. O Luiz falou. Que conselhos você daria para empreendedores que todas as querem desenvolver respostas inteligência das emocional para perguntas tu melhorar sua deu. relação? Porque é muito conectado, né? É muito conectado. Tá muito bom. A questão do conselho, eu acho que o conselho, se quiser gravar isso, pode gravar. Vamos lá. Pode. A questão do conselho, sabe, Paula, sabe, Douglas, eu tenho o meu parecer nisso, né? Isso. É muito particular. Mas conselho, nós todos sempre recebemos. Mas, de fato, quanto nós demos já valor para isso? A gente nunca deu tanto valor a isso, porque os 5 P's que a gente falou ali não nos transmitiam a confiança na medida que precisava o conselho funcionar. Então, hoje o conselho ficou muito caro. Hoje, para você ter um conselheiro, vai custar caro para você. Para você ter um auditor, para você ter um consultor, isso vai custar caro. Por quê? Existe um drive mental de que realmente o que tem valor é o que te custa. E esse drive mental, no desenvolvimento humano, funciona muito. Então, se eu fosse dar conselho para você aqui, seria perguntas. Como está a tua vida hoje? Esse é o conselho que eu tenho para você. E dentro disso, quais são os comportamentos que mais atrapalham você? E esses comportamentos, se você não tratar, quanto você aguenta viver no seu negócio hoje? Seja ele casamento, seja empresa, seja relacionamento fora, seja vendas, seja cliente, seja colaborador. Quanto você aguenta? E como que vai ser daqui a 10, 20 anos se você permanecer com os mesmos comportamentos disfuncionais que atrapalham você? Então esse é o conselho que eu deixo para você. Se conheça, entendeu? E reprograme as suas crenças. Tome uma decisão para sua vida, investe em você e busque por ferramentas de reprogramação de crenças. É isso que faz toda a diferença para um negócio, né? Seja ele casamento ou empresa. Tem muito mais força quando vem de ti. Muito mais. Realmente, pesquisas apontam que quando você dá um conselho, você altera no máximo de 5 a 10% da pessoa no comportamento. Mas quando vem da própria pessoa, vai a 90%. Olha. Entendeu? Então,
Por isso que a pergunta tem tanta força assim. A pergunta, função do coach, fazer perguntas e perguntas poderosas de sabedoria e colocar a pessoa em ação. Isso. Por que muitas pessoas que vêm com esse índice de depressão, elas vivenciam esse estágio de cura? Porque a depressão coloca elas num isolamento. E o coaching tira essa pessoa do isolamento. Com as perguntas, ela vai se conectar com a ação. E é onde que realmente ela começa a se relacionar com pessoas, né? Viver novas experiências. E isso tudo pode gerar muitos estímulos positivos e a ponto de gerar até, né, uma redução de medicação. A gente deu 1 hora aí de podcast, estamos querendo encerrar, mas o assunto está muito bom e me veio agora na mente Tem mais uma a parte também. das consultorias, né? A pessoa contrata a gente consultoria financeira, Luiz. A gente vai na empresa, identifica a falha do financeiro, identifica ali a parte do sistema, precificação, faz toda uma análise dos números, aí a pessoa precisa ou corrigir um preço, né? Ou mudar de fornecedor, ou começar a receber antes do cliente, ter um processo financeiro claro para o cliente e não consegue tomar a decisão. Aí tu vai vendo assim, que referência aquela pessoa tem sobre dinheiro, né? E o quanto isso influencia no caixa da empresa. Né? O dono tem uma referência que dinheiro é sujo, que dinheiro é difícil, que dinheiro não é importante. Que não é importante, traz toda essa referência. Quando vê, não toma a decisão. A gente vai até um ponto na nossa consultoria, porque a gente se identifica que é muito... Uma outra parte disso é o emocional que a pessoa precisa destravar. A pessoa ter uma outra referência, precisa trazer outras vivências em relação àquilo. E até para a gente, aqui... Essa estrutura de empresa foi através também de uma inteligência financeira que a gente fez uma imersão. Identificamos assim, que nós não estávamos perdendo dinheiro, mas nós estávamos deixando dinheiro na mesa com medo de crescer. Né? E o negócio, os números claros do crescimento, mapeamento pronto de que resultado a gente teria, mas aquele bloqueio. E se não der certo? E se a gente não conseguir pagar? E aí aquilo ali, né, foi tomando conta, a gente foi ficando no nosso mundinho. Quando a gente estourou essa bolha, que a gente fez, não, a gente está deixando dinheiro na mesa, vamos para cima, e hoje vive outra realidade por conta de uma decisão. Então, quanto as decisões são importantes, né? E o quanto tu não ter clareza daquela determinado assunto, como o dinheiro, a importância do dinheiro, né? Isso afeta os negócios. Afeta diretamente. Sabe, uma coisa que a pessoa tem que ter consciência é que ela tem as crenças negativas dentro dela, pela experiência que ela já viveu e significados que ela deu, mas também tem as crenças positivas. Né? O detalhe é que onde eu estou alimentando mais é onde vai mais crescer. Não tem jeito. Se eu dei mais atenção para cá, negativas ficam mais fortes. Se eu dei atenção para positivas, positivas ficam mais fortes. Então, como que eu faço para arrumar isso? Eu preciso realmente ter a referência, entendeu? E o sonho, o objetivo, o propósito, a missão, o porquê pode ser uma excelente referência. Ou ter pessoas que me confrontam e eu ser intencional nisso. Né? E é um ambiente que todos correm. Se você parar para perceber, quando você começa a confrontar, você percebe que a pessoa parece dar uma encolhidinha e daqui a pouco arranja um negócio para ir no banheiro e tenho que resolver um problema agora. Então, poucas pessoas realmente se colocam ou se permitem a viver esse confronto. E esse confronto é um confronto com respeito, por amor à pessoa, por enxergar que ela pode muito mais, não é algo ruim. Mas aí entra o medo do sucesso. Entendeu? Ou o medo do fracasso. Porque o e se se a gente parar para pensar, é um rio. Né? O e se é um rio que divide um campo da escassez, que no outro lado está o campo da abundância. E o se vai ficar sempre aqui nesse meio da dúvida. E essa dúvida realmente é o que tem paralisado muitas pessoas. Esse medo da dúvida, se não vai dar certo. Peraí, se não vai dar certo é 50%, então por que não fica com se 50% vai dar certo? Entendeu? Mas as pessoas, com medo de viver a experiência
parecida com a de trás, evitam as novas experiências. A gente chama isso de zona de controle. Só que o que determina a zona de controle? São os bloqueios. Por isso que o bloqueio tem intimidade com o sucesso, com o propósito, com a missão. Entende? Porque essa zona de bloqueio aqui, o que prende essa pessoa dentro dela, é realmente experiências que ela já viveu, sentimentos que ela já viveu, medos que ela já domina, dores que ela já está acostumada, e ela fica nessa zona de controle que muita gente chama de zona de conforto. Top. Uau. Bom. As áreas, na verdade, da vida, eu também conheci no processo de desenvolvimento pessoal, e fale, né, da tua nota, da tua percepção sobre aquela área da vida. Né? Sim. Tu acredita que tu já deu alguns exemplos aqui pra galera, mas se hoje a pessoa estiver em casa aí nos assistindo, e pra gente fazer ela ter uma pequena experiência, né, de perguntas estratégicas, tu acha que dá para fazer assim algumas perguntas para ela realmente se tocar, criar realmente um gostinho do que é passar por um processo de coaching, né? Mas tu até desse um exemplo ali, né? Como é que tá a tua vida hoje? Sim. E os teus hábitos hoje, né? E se tu permaneceres daqui 5, 10 anos, como é que não vai estar, né? Aí eu penso sempre no social, no espiritual, na tua saúde, Sim. no teu casamento, filho, são as áreas ali, né? Acho que dá para provocar esse exercício aí para quem está nos assistindo. Dá para provocar. Pergunte para sua esposa como que você está, como que você está tratando ela, se realmente você precisa mudar algo. E você pergunte para o seu esposo. Pergunte. É uma tarefa de inteligência emocional muito poderosa. Só que quem que realmente já vai dar risada. Quem que realmente vai se colocar nesse ambiente de confronto? É aqui que muitos fogem, entendeu? Então imagina dentro da empresa, se eu tenho já uma ocupação em ser julgado por causa das primeiras autoridades que você não fez mais que a sua obrigação, a nota que você tirou é isso mesmo, você só faz isso desde pequenininho. Imagina, se adulto, esse problema de criança que não foi resolvido, se o adulto vai querer agora resolver. Muito difícil. Então, todo problema de adulto, todo problema na empresa, pode ter certeza que está apontando ou para um problema de criança ou para um problema lá do CPF. Entendeu? Então, quando você começa a checar isso, pergunte ao seu filho o que você precisa mudar para ele realmente. Pergunte para sua filha. Eu perguntei para minha filha, é sufoco, pai. Outro dia tinha minha esposa na mesa. Mas tu diria assim, filha, o que tu acha do pai? O que o pai precisa mudar para se tornar melhor para você? Nossa, aguenta, pai. Haja coração. Haja coração. Esse dia eu tive a ousadia de perguntar para 5 pessoas. Que para mim são pessoas especiais também. Aí tava a Ana na mesa, a Ana Luísa e mais 3 amigas. Aí eu disse assim, eu vou ser ousado. Eu disse, eu quero saber o que vocês mais gostam de mim e o que vocês menos gostam de mim. 5 coisas. Rapaz, os olhos dela foram assim, ó. Sabe aqueles olhos de fogo? Veio aqueles olhos de fogo e eu disse, agora aguenta, né? A Ana já veio, ó. Isso. Rápido. A pessoa que tem mais intimidade com você é rapidinho, é da noite pro dia, você já se transforma se você quiser. E depois isso. O legal é que as coisas negativas são poucas. As coisas negativas são as menores e é a que mais prende. E as coisas positivas é que a gente às vezes acha que não tem nada a ver, que não, mas vale muito. Então é a questão do elefante preso por uma cordinha, né? Lá naquele toquinho lá. Então esse limitador, se a gente for olhar para esse limitador, de fato ele é muito pequeno. Entende? E aí teve a Aninha, que a Aninha também muito afiada, né? Pá. Eu disse, e aguenta. Então aí as outras 3 também ficaram meio assim para dizer. O desafio, Luiz, é não querer justificar, né? Não, mas eu sou assim porque... Esse é o desafio. Esse é o desafio, porque a primeira coisa que alguém vai dizer pra ti, não, esse é o teu lado negativo, tu vai dizer, não, mas peraí, eu tomei essa decisão por causa disso, ou eu penso assim por causa de querer se justificar pra outra pessoa concordar, né? Quando a gente justifica, é uma desculpa, né? Eu até botei ali, depois se o Douglas quiser compartilhar, eu botei assim, 10 pressupostos para você gerar crescimento e construir sucesso,
Mas também tem 10 pressupostos para você quebrar qualquer coisa, né? O orgulho é o principal, mas depois eu voltei lá. Eu já sei, eu já fiz, né? Eu já tenho. A desculpa é porque isso, é porque aquilo. Então, essas coisas, de fato, evitam demais, né, a autoversão dessa pessoa melhorar. Isso é o que mais atrapalha. Eu digo que não é o que tu não sabe que te atrapalha, é o que tu já sabe. É o que a pessoa já sabe, que não quer reconhecer que é um erro, que mais atrapalha essa pessoa de crescer. Por exemplo, pode pegar um empresário, um empreendedor, fazer uma consulta com ele e dizer assim, ó, olha só, eu detectei que para você crescer mais aqui, você precisa colocar um outro gestor aqui. Pode ver que já vai entrar aqui. Ah, mas será que eu posso confiar? Será que isso? Será que aquilo? Vai vir o será tudo que existe. Entendeu? Porque eu faço melhor, porque não tá. E aí começa a limitar o crescimento. Mais ele tem resultado, pior é, né? Quanto é um cara que mais tem resultado, talvez, né? Tendencia. Se tiver uma alta performance alta, esse cara talvez vai ter que contratar 2, 3, 4, 5, 10 para dar conta do que ele dá. Para ele levar esse nível para 10x, vamos supor, ele precisa colocar pessoas à altura. Só que nunca você vai encontrar alguém da tua altura. Porque nós somos únicos, entendeu? Então, se você desempenha lá 5 funções, 10 funções, você tem que ver assim, peraí, não tem outra pessoa igual eu. Você tem que contratar 5 pessoas para dar conta disso. E incrível, se você contrata, seja um, para você dobrar o seu tempo, você consegue fazer grandes outros negócios, entendeu? Imagina, você empreendedor, se você conseguisse liberar 5 horas por dia do que você já faz, o que você faria de maior? Ou o que você faria de melhor no seu próprio negócio? Entendeu? É isso que as pessoas precisam entender, que esse tempo é vida. Então você vai ter que contratar uma vida para dar conta daquele tempo ali. Senão você vai acabar dando a sua vida por outras vidas e não vai chegar a lugar nenhum. É um grande desafio hoje. Gestão do tempo também. É um grande desafio hoje no empreendedorismo, tá em casa, tá em tudo, todo lugar. Luiz, e como que as pessoas te acham? Onde é que fica a tua empresa? O teu É bem contato, facinho. teu arroba, deixa aqui pro pessoal. É bem fácil de me achar, né? Meu telefone particular é 48 98478 8285. Também tem o Instagram, LAF Treinamentos. E também tem o Instagram pessoal, que é Luiz Carlos, número 12 Passos. Vai mudar. Mas se você botar Luiz Carlos 12 Passos, já vai aparecer esse moreno, careca, bonito, lindo, né? E também tem o e-mail, se você quiser, é laftreinamentos@gmail.com. Tamo junto, né? No que eu puder treinamento para as contribuir. empresas. Temos vários treinamentos para as empresas. Nós temos um treinamento que a gente está fazendo, que se chama Evolução Consciente, que é para trabalhar essa mentalidade, né, blindada e de uma identidade também profissional, mas realmente preparada para o negócio. E tem um outro treinamento que a gente vai estar lançando também, que se chama Impacte com a sua comunicação. Isso está dentro de todas as empresas. Por que eu digo isso? Uma empresa precisa de produtos, pessoas e processos. Normalmente, quando esse empresário não tem tanta consciência, ele foca mais em processos em cima de produto. E deixa um pouco de lado essa questão pessoas. Mas os processos também são muito importantes para pessoas. Porque é as pessoas que vendem o produto, ou que lidam com o produto, ou que produzem o produto, ou que manuseiam o produto. Então é importante também ter processos para pessoas. E a comunicação dessa pessoa faz toda a diferença. Imagina, você contrata alguém para te representar. Vai ter que ter uma comunicação da altura da sua empresa, né? Seja qual for o seu segmento. E também todo empresário precisa também agora cuidar. Muito importante. Sabe do quê? Ele precisa se tornar um líder. Se ver como líder. E ele agora precisa também cuidar das finanças, entrada e saída, diminuir de gastos. E ele também tem que aprender a cuidar de pessoas. Isso é crucial no mundo dos negócios. Então, a gente tem um treinamento que se chama Impacte com a sua comunicação. É um treinamento de 25 horas. A gente pode fazer isso de forma através de imersão, né? Ou separado, né? 5 encontros, ou até mesmo 6 encontros, para que a pessoa realmente ela consiga mudar a comunicação dela, ter uma comunicação assertiva, ter uma linguagem assertiva. Imagina se isso não é importante para vender. Se você conseguir detectar o cliente, conseguir influenciar o cliente,
conseguir influenciar é diferente de manipular, né? Influenciar no bom sentido, no seguinte, fazer boas perguntas, checar o que realmente essa pessoa está procurando. Porque às vezes a gente vai comprar alguma coisa, a pessoa não leva isso. Não, peraí. Mas foi perguntado o que realmente eu quero, entende? Que cor que eu quero, que tamanho que eu quero. Então é isso que a gente E o precisa quanto, alinhar. né, Luiz, a pessoa acredita que ela entrega tem valor, né? Vai resolver na vida daquela pessoa. Exatamente, que é a questão do produto, dentro do produto, uma entrega extraordinária e uma entrega que realmente tem uma promessa de valor ali. E a gente poderia dizer que a mentalidade do empresário é o teto da empresa? A mentalidade do empresário vai levar a empresa no tamanho da mente dele, entendeu? Se ele acha que a empresa dele vai faturar 1 milhão, ele vai bater 1 milhão e vai oscilar. 1 milhão, oscila. 1 milhão. Agora, se a mentalidade dele for 10 milhões, vai levar a 10 milhões. O livro O Segredo da Mente Milionária fala sobre essa questão, né, que a gente é 4. A gente é mentalidade, corpo, alma e espírito. Então, se a gente entender realmente essa questão da mentalidade, a gente vai conseguir entender essas questões das dificuldades, limitações ou possibilidades. Então, é muito importante, de fato, trabalhar a comunicação. Imagina, um clima organizacional dentro da empresa. Sim. Não tem que ter uma comunicação assertiva, uma informação correta, uma linguagem também que conecta com a pessoa, porque entre o remetente e o destinatário, se tiver ruído, só dá ruim. Não dá? Sim. Imagina uma empresa que produz lá cores azul. Só que quantas cores azul existe? Entende? Várias. E se o vendedor lá fora passa para a secretária, produz tanto de cor azul. E aí, vamos supor que dentro dessa comunicação, essa linguagem, essa informação entre o vendedor, cliente, secretária e produção, entrou lá uma cor royal. Só que a cor que o cliente quer é uma cor azul, céu, bebê. O que vai acontecer? Tempo fora, dinheiro fora, um monte de coisa, energia gasta. Então, entre o destinatário e entre o remetente tem ruídos. E esses ruídos é que precisam ser eliminados. Não é as pessoas, é os ruídos. E quanto mais você trabalha essa comunicação, melhor fica a sua mentalidade. A gente sempre bate na consultoria, na tecla daquele dinheiro oculto. Né? Que é aquele que, pensa, não, saiu do caixa, então tá tudo certo. E tu tá deixando dinheiro na mesa, né? É o dinheiro oculto. É aquele que não furou meu estoque, não mexeu no meu caixa, mas está gerando um baita de um problema para a empresa. Normalmente esses caixas ocultos, eles aparecem nessa questão que o diretor da empresa, o gerente da empresa, o RH da empresa tem que treinar 2, 3 pessoas, e essas 2, 3 pessoas 3 meses saem porque não tem a identidade da empresa. Isso aqui é um caixa oculto que vai muito dinheiro fora. Porque vai o tempo do diretor, vai o tempo do gerente, vai o tempo do RH. Aquele treinamento ali vai muito dinheiro se não for assertivo. Então, nessa contratação, essa da treinamento do Impact com a sua comunicação ajuda demais a selecionar e recrutar os talentos. Entendeu? E isso que faz toda a diferença para crescer com a empresa também. Tem um outro treinamento que é da identidade profissional, onde a gente trabalha a questão das memórias, os drives que impedem a pessoa de avançar, de confiar, entendeu? Ali tem os estados, os significados, os estímulos. Trabalha muito essa questão da identidade profissional, para que a pessoa realmente rompa e se veja como realmente ela precisa ver. Né? E tem outros também. Tem a questão do relatório. Né? O relatório é bem personalizado, é muito individual. Nesse relatório é menos tempo. O relatório, em 2, 3 horas a gente faz a devolutiva e depois mais 3 encontros para que você tenha realmente uma condução para eliminar aqueles medos. Né? Depois você tem o processo individual, né, que a gente trabalha de forma individual, treinamento das equipes, treinamento de vendas, treinamento de alinhamento, tudo isso a gente realmente trabalha e é muito interessante. Hoje a Ana foi em Canelinha treinar uma equipe lá, uma fábrica de jalecos lá, que era uma cliente dela, que essa cliente estourou e agora tem uma fábrica, né, e ela está lá. Né? Cheio de novos desafios. Precisa de ajuda. Sócios, né? E está lá trabalhando essa questão da mentalidade, alinhamento. E a questão também do treinamento que a gente faz quinzenal, que é do Evolução Consciente, que é essa questão da identidade, da mentalidade,
da questão da blindagem emocional que a pessoa precisa. E tem tantos outros treinamentos, né? Tem alta performance e assim por diante. Tem muita coisa aí que é bem legal. Um monte de gente, uma galera. Sim. Ou individualmente ou coletivo, né? Sim. Acho que esse é parecido com o nosso propósito aqui também. Sim. E a gente, pessoal, tá na turma Evolução Consciente, né? Estamos chegando no final do módulo e, assim, coisas incríveis estão acontecendo. Legal. Então, a gente está realmente recomendando, porque a gente está vivendo isso, né? E se é bom para nós, com certeza vai ser bom para vocês também. Então, sigam o Luiz, siga esse canal, né? Mantenha a comunicação com a gente, porque esse ecossistema aqui é para levar a sua empresa para o próximo nível. E a gente se conecta com pessoas realmente, né? Que Sim. fazem sentido e tem a ver com a mudança do ecossistema, Sim. o que tu tá absorvendo, o que tu tá falando, né? Uhum. E vocês, né, Luiz e Ana, fazem parte também desse nosso movimento, né? Sim. De crescer, se desenvolver. E a gente transborda também, quando a gente vê que alguém está precisando, a gente vai compartilhando, né? Eu acho que essa também é a ideia do Empreenda, a gente conseguir divulgar vários especialistas, né, em diferentes áreas. Estamos chegando no final, então. Vamos finalizar? Vamos finalizar o nosso episódio. Sim. Luiz, né, novamente, muito obrigado por ter vindo. Foi bem gostoso, passar muito rápido, né? Massa. E é um conteúdo que está no nosso dia a dia. Sim. Então, a gente percebe que a gente vai contribuir, né, o pessoal que está nos assistindo, e conectar. Que a gente puder ajudar mais pessoas, a gente sempre vai estar te compartilhando, te indicando, né, para a gente ajudar. Sim. É fantástico o que vocês fazem. Obrigado. Luiz, muito obrigada pelo teu tempo, né, pela essa contribuição. Crescer e contribuir, né, como a gente diz. Então, muito gratidão, né, pelo teu tempo, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. E um abraço a todos, então, aí de casa. Compartilhe para que esse conteúdo chegue para o máximo de pessoas possível. Muito obrigado a todos. Beijo no coração. Tamo junto. Conta comigo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe.